Seja bem-vindo ao Doc Money, o podcast onde médicos falam sobre dinheiro sem tabu. Eu sou o Rafael Rodrigues, especialista em finanças, e ao meu lado, meu amigo e sócio, o Dr. Danilo. Tudo bem, Danilo? Tudo ótimo, meu nome é Danilo Guimarães, aqui você vai encontrar conversas sinceras, dicas práticas para você que vive essa vida insana da medicina e quer prosperar financeiramente sem perder a sua qualidade de vida. Hoje, nesse episódio, nós vamos falar algumas coisas que eu gosto bastante. Eu também. Mercado financeiro, né? E investimentos, né? E a gente estava até separando aqui o que a gente ia falar, né, Rafa? Quer que eu fale o tema ou você fala aí? Pode mandar ver aí. O tema de hoje, do episódio de hoje, é Selic vai cair. Aonde o médico deve investir agora? Então a gente vai falar de várias coisas aqui, de várias estratégias que você vai ter que ficar até o final para assistir, até antes da gente começar, né? Sim. Tem um dado que quantas pessoas assistem e não seguem? 90% das pessoas que assistem não seguem o canal. Então siga esse canal, compartilhe aí nos grupos de plantões, né? A gente bate muito aqui no plantão, né? Então joga lá no grupo. Joga lá no grupo que vai ser bom, tá bom? E aqui, né, a gente separa em blocos. E o primeiro é entendendo o ciclo. Sim. Entendendo o ciclo da Selic. E aí eu vou te jogar a pergunta, a gente vai conversando sobre. Por que a queda da Selic muda a estratégia do investimento? Só esclarecendo aqui. Isso, né, primeiro um passo antes, né? O que é a Selic, se você quiser falar aí um pouquinho. Exato. Então, assim, o tema veio, Selic vai cair, né? Onde o médico deve investir agora. Mas, assim, a gente imagina que a Selic vai cair porque já foi sinalizado que isso tem uma tendência muito grande de acontecer, né, Rafa? Mas a gente não tem certeza. Hoje, a Selic, que é a taxa básica de juros da economia, né, no Brasil, Sim. Está em 15%, né? E a gente imagina que ela vai cair, né? Que no final do ano vai estar ali em média 12, 12,5%, talvez até menos, né? É uma tendência do mercado. Porém, a gente não sabe realmente o que vai acontecer, né? Pode ser que o cenário piore, né? Pode ser... Existe uma tendência, né, em ano de eleição de ter muita oscilação do mercado, né, Rafa? Mas a gente não tem certeza do cenário, mas é uma tendência a cair. Né? Isso, então, já em resumo, já estão projetando uma Selic a basicamente 12% no final de 2026, né? Então o mercado financeiro sempre trabalha com antecipação, eles antecipam o mercado real. Sim. É o futuro, né? Ele trabalha com o futuro, né? Exato. Então, por exemplo, se a empresa, né, se existe uma empresa com um preço hoje, esse preço, ele não está relacionado com o que ela vale hoje, sim com o que ela pode valer no futuro, né? Exatamente, é sempre a projeção para o futuro, sempre tentando antecipar o mercado real. E eu acho que você entender a Selic, né, a gente já falou sobre esse tema, renda fixa, tem episódio sobre isso, mas é sempre bom a gente resgatar porque muitos médicos não sabem o que é uma taxa Selic. E assim, você tem que entender isso, se você investe ou não. Porque como a taxa Selic é a taxa de juros do Brasil, ela serve de referência tanto para investimentos quanto para o crédito. Sim. Então, com uma Selic alta, o crédito ele fica mais caro. Sim. Por quê? A taxa Selic é a taxa de juros. Então, é o mínimo ali que o banco tem que cobrar de juros para conseguir pagar custo. Mas aí ele tem que sempre emprestar acima disso, né, para a conta fechar. Então é por isso que o crédito hoje está 2%, 3% ao mês, porque a conta tem que fechar. Então, eu acho que você entender esse ciclo da Selic, né, basicamente, por que a Selic está alta, é bom explicar. A inflação estava muito alta. O que o governo... uma munição que ele tem para fazer essa inflação diminuir é aumentar a taxa de juros. Por quê? O Banco Central, né? O Banco Central. Porque se ele aumenta a taxa de juros, as empresas começam a consumir menos. Isso. Pega menos crédito, deixa dinheiro guardado, e tudo isso faz as pessoas consumirem menos, as empresas desacelerar e, consequentemente, a inflação diminuir. Não é assim, sobe a taxa de juros, inflação cai. Não. Sobe não é imediatamente após. Para você ter uma ideia, dura ali, se eu não me engano, de 3 a 6 meses para realmente uma alteração na Selic fazer efeito. Então não é uma coisa rápida. Justamente por isso,
subiu a Selic, é um processo até isso começar a desacelerar. E agora a gente está vivendo o inverso. Hoje a inflação está controlada, a economia, né, deu ali uma brecada, e aí o governo agora tem que fazer isso andar, né? E aí como que eles fazem isso? Começando a diminuir a taxa de juros. Sim. Diminuindo a taxa de juros, o financiamento fica interessante, as empresas começam a se alavancar mais, as pessoas começam a financiar e arriscar um pouquinho mais, Sim. porque às vezes não está compensando tanto esse dinheiro parado, né? Sim. Então, é importante você entender esse ciclo até para saber quando você investe, aonde você investe, e a Selic alta, isso beneficia a renda fixa. Você deixa lá num investimento com liquidez diária, né, que você possa resgatar a qualquer momento, tirando a poupança, né? Uhum. Esquece poupança, mas você deixa numa aplicação lá que tá te rendendo quase 15% ao ano. Mas, com a Selic menor, isso começa a diminuir. Uhum. E aí, o que fica atrativo? Os ativos com mais risco. Sim. A gente viu na pandemia, né? Selic a 2, o mercado de ações despencou, mas depois disparou pro alto. Mas por que disparou? Porque o investidor não queria 2% ao ano. Uhum. Ele queria mais, né? E ele tem que correr mais risco. Então, você tem que entender esse ciclo. E hoje a gente está vivendo a virada do ciclo. Então, quem estiver assistindo esse podcast, ele vai pro ar, eu acho que ainda é esse mês. Quem estiver assistindo esse episódio hoje, dá tempo de aproveitar essa virada da Selic. Sim, porque vai demorar, não vai ser agora, né? Isso, já vai começar ali nos próximos meses, mas lembra que eu falei, o mercado financeiro antecipa o mercado real. Sim. Então, assim, você tem que acelerar para aproveitar, né? Sim. Mas ainda dá tempo. E nas nossas mentorias, né, nas nossas aulas, a gente costuma, o Rafa explica, depois eu explico a mesma coisa com outras palavras. Então, queria explicar aqui para vocês mais ou menos o ciclo da Selic, com outras palavras, para ver se você realmente entende. Que isso é um conceito que não está relacionado com a medicina, então é uma coisa que é difícil da gente entender. Então, traz alguns exemplos aí. Isso. Então, só para esclarecer, a Selic é a taxa mãe da economia, ou seja, ela que define para onde vai o futuro, tanto da economia do país, quanto dos juros do país. Então, se a taxa Selic está alta, tem menos dinheiro em circulação, né? E se a taxa Selic está baixa, tem mais dinheiro em circulação, ou seja, mais dinheiro nas mãos das pessoas. Ou seja, é como se o Banco Central falasse, olha, quero que tenha mais consumo, vou diminuir a Selic. Quero que tenha menos consumo, vou aumentar a Selic. Quero que tenha mais controle da inflação, vou aumentar a Selic. Quero que melhore os investimentos, quero que melhore, né, o ciclo econômico, que as pessoas investam mais, então ele diminui a Selic. Então, a Selic é um termômetro para que o mercado entenda que está na hora de arriscar mais ou arriscar menos, né? Então, ele tira o dinheiro de circulação do mercado quando ele aumenta a taxa Selic, e ele coloca o dinheiro em circulação no mercado quando ele diminui a taxa Selic. Então, a taxa Selic baixa faz com que você tome mais risco, você invista em negócios próprios, você invista em negócios mais arriscados e circula o dinheiro na economia. A taxa Selic mais alta não, faz com que você procure ativos, né, que são investimentos mais seguros, né, mais estáveis. Então você vai deixar seu dinheiro paradinho, porque paradinho, sem você tomar risco nenhum, já vai ter uma boa rentabilidade. Legal. Então, assim, esse primeiro bloco é para você entender o básico, que é a taxa Selic. Eu falo que é importante, a gente inclusive ensina isso na mentoria e tudo mais, que assim, você não precisa se tornar um especialista em finanças e investimentos, nada disso. Mas você precisa entender o básico. O que é uma taxa Selic, o que é inflação, né? A gente não explicou aqui, mas a inflação é a desvalorização do seu dinheiro, que é medida pelo IPCA, tá? O que é uma taxa pré-fixada, pós-fixada, inflação, né? IPCA+. Sopa de letrinhas, né? Essa sopa de letrinhas, você tem que aprender o básico, por quê? Para conseguir delegar com segurança. A gente sempre bate nessa tecla. O médico, ele não precisa ser especialista, ele precisa aprender o básico para delegar com segurança. Porque o que acontece na maioria das vezes? Ele delarga. Uhum. Deixa lá com o assessor. Isso quando faz, né? Isso, deixa lá com o assessor ou com o gerente e ele faz o que ele bem entender. E não é isso, né? Eu falo que você entendendo o básico,
ninguém consegue te passar para trás. Uhum. Você vai se questionar, mas por que você tá investindo nisso aqui, sendo que o cenário é esse? Você não sabe de tudo, mas você sabe pelo menos o básico ali. E então essa é a intenção. Então o primeiro bloco é você entender a taxa Selic. Tá? Você entendendo, você se livra de riscos, né? Riscos maiores. Eu tenho um colega, Rafa, que nessa questão do Banco Master agora, ele tinha 400 mil lá. Olha isso. E a gente sabe, né, que pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, você tem garantia, né, entre aspas, de 250 mil por CPF. Se ele tinha 400 mil, ele vai receber os 250 mil, o restante vai ficar lá até a dissolução total, né? E às vezes, pela rentabilidade alta, talvez ele aplicou 200 e virou 400. Aconteceu isso com o meu cliente. Aplicou 100 e pouco, mas a taxa estava muito alta, passou. O que eu falei para ele antes de estourar? Vende o acima do FGC. Sim. Porque aí você já fica... mas você tava ligado. E se é um assessor que não tá, entendeu? Exato. E assim, quando começou o caos mesmo, era péssimo você vender esse CDB, porque você ia tomar um prejuízo de 30% para na plataforma uma pessoa comprar a 30%. Sim. Então eu comprei mesmo o CDB estourado ali a 35% de rentabilidade, pedi o FGC e eu recebi. Então eu acho que você ficar ligado nessas coisas, aprender o básico, né, aprender a segurança do mercado. Eu vou investir em ações. Qual que é a segurança do mercado de ações? Né? Qual que é a garantia que eu tenho? Eu falo que não existe investimento arriscado. É arriscado você investir sem conhecimento. Exato. Então, aprenda o básico que você delega com segurança. Se você investir sempre em coisas que você tem conhecimento, você tá ciente do risco, né? Você não precisa ser igual o Danilo, que fez MBA em finanças, o cara se aprofundou, tem um podcast de finanças aqui, mas você pode aprender o básico. O mínimo ali, né? Pra conseguir seu dinheiro também. Eu sempre falo pros meus clientes médicos que é o dinheiro deles. Né? Eu vou ajudar na estratégia, eu vou ajudar a administrar. A intenção é atender eles, os filhos, né? E ficar no longo prazo com o cliente. Mas é o dinheiro dele, então ele tem que acompanhar, fazer as revisões comigo, né? A gente olhar o desempenho da carteira. Isso é importante. Eu acredito, Rafa, que só tem uma forma de não perder, tá? No mercado financeiro. Se ele tiver conhecimento. Sim. Se ele tiver conhecimento. Porque assim, se ele não tiver conhecimento, ele vai perder. Por quê? A sua cabeça, mesmo que você seja bem intencionado, não é a mesma dele, né? Mesmo se você for honesto, bem intencionado, não é a mesma do cliente. Então, às vezes, ele tá imaginando que você tá projetando uma coisa para ele e na cabeça dele, né, e na sua tá outra coisa. Exato. Entende? Então, se ele tiver conhecimento, vocês dois ficam alinhados e um consegue passar para o outro aquilo que realmente quer e vocês chegam no objetivo que ele deseja, né? Exato. Até facilita o meu trabalho como assessor, porque a pessoa aprendendo o básico, eu vou indicar uma taxa para ela, um produto, né? Ela vai entender, falar... A gente monta o planejamento antes, né? Então, ela já vê que tá alinhado com o planejamento, com o que ela tá buscando. E aí faz muito mais sentido, facilita muito mais o meu trabalho. Sim. E aí, nesse próximo bloco, agora que você entendeu o ciclo da Selic, que é importantíssimo, independente se você investe ou não, aonde o médico deveria olhar agora? E a gente separou alguns investimentos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 pra gente conversar. Boa. O primeiro, renda fixa. Você que é conservador, quer manter ali na renda fixa. A renda fixa não vai morrer, é interessante. Mas o que você tem que entender da renda fixa? Hoje na renda fixa, para você ganhar dinheiro, né? Na renda fixa, você investe em 3 tipos de renda fixa. O primeiro, pós-fixado. O que é o pós-fixado? Você acompanha a Selic. Se ela sobe, seu ganho sobe. Se ela diminui, ele vai diminuir na mesma proporção. Essa é a pós-fixada, a mais conservadora. Inflação. Ele sempre vai te pagar IPCA, que é o índice de inflação, mais uma taxa. Por exemplo, IPCA mais 5, IPCA mais 7. Esse investimento é ótimo, que sempre você vai estar corrigindo o seu dinheiro pela inflação. Ele também é pós-fixado, só que ele é indexado à inflação. Eu falo que ele é um híbrido, né? Ele é um pós com pré, né? Que aí é o terceiro. O pré-fixado, o que é? Aquele que é uma taxa fixa. Por exemplo, comprei um CDB a 14%.
Comprei um produto bancário a 14%. É fixo disso até o final. Esse é o contrato. Independente da inflação, da Selic e tudo mais. Então, entendeu esses três, né? Que inclusive a gente tem uma aula de renda fixa aqui num episódio que a gente fez. Sim. Qual que é o interessante para esse cenário? O pré-fixado. Por quê? Vamos lá. Selic alta, a 15%. Ela não vai começar a cair? 14, 13, 12. Imagina só se você coloca em um investimento que ele vai te pagar 15% até o final. Selic vai estar a 12 e você vai estar recebendo 15. Então, o que é interessante agora para as carteiras? Ter os títulos pré-fixados. Assim, teoricamente, esse mercado já precificou, né? Então, se você está ouvindo hoje, você vai conseguir pré-fixados a 12, mais ou menos. Não, ainda consegue. Se você conseguir alongar um pouco mais, que eu falo, o pré-fixado, não invista para 1 ano, não faz sentido. Pré-fixado, você tem que colocar 2, 3, 4 anos para conseguir manter por mais tempo isso. Se você imaginar um cenário de queda de Selic, né? Isso. Mas mesmo assim, então, se a gente olhar... Cuidado. Mas se a gente olhar historicamente, Danilo, a Selic a 15 é uma máxima histórica. Sim, então, muito alto. É muito difícil passar disso. Então, por isso que eu falo pros se você consegue pré-fixado nesse valor, aí vale a pena. E coloca, por quê? Ah, Selic foi para 16. Você contratou a 15? É que agora eu acho que no Tesouro os pré não estão nesse valor mais. Não tá. Mas assim, se você contratar um título pré e a Selic passar disso, você não vai tomar prejuízo. Você vai receber o contratado. Você não vai ficar negativo, né? Perder dinheiro. Entre aspas, é uma coisa garantida, né, Rafa? Isso, exato. Então, assim, essa semana eu coloquei para clientes a 14,5, mas com um prazo um pouco maior, né? Então, e até, né, você comentou do Tesouro, né? Sim. Até pra gente explicar pro pessoal, né? Existem vários tipos de renda fixa. Sim. Um que é produto bancário, que é um CDB, uma LCI, uma LCA. E existe o Tesouro Direto, que são os títulos públicos. O Tesouro Direto é uma plataforma do governo, onde você vai ter ali dentro vários títulos públicos, né? Esses títulos públicos, eles têm essas categorias que o Rafa está explicando, né? Que é Tesouro Pré, Tesouro indexado à inflação e o Tesouro pós-fixado. Também, né? Assim como os dos bancários também, né? Isso, Mas exato. isso é uma plataforma do governo. Na plataforma do governo, os tesouros pré-fixados, você não acha mais a 14%, 15%, né? Então, você tem que procurar de outros bancos, né? De títulos de bancos privados, né? Isso. O Tesouro, o interessante dele, que ele é um investimento mais conservador. Quem assegura é o Tesouro Nacional. Então, ele é mais seguro do que um produto bancário, ele é mais seguro do que uma renda fixa de uma empresa. Por quê, Rafa? Explica. E por quê? Pensa você, né? O banco, qual que é a segurança do banco? O FGC. Sim. Até 250 mil. Primeiro o próprio banco, né? Isso. Que ele tem seguradoras e tudo mais, né? O tamanho do banco. Isso, exato. E segundo o FGC. Né? Exatamente. Então, esse é o seguro bancário. O seguro porque existe renda fixa de empresa também. Qual que é o seguro? Também o tamanho da empresa, quanto maior a empresa, menos risco você vai ter, mas menos ela vai pagar. No mercado financeiro, quanto mais risco, mais retorno. O investidor pede isso. Em geral, sim. Isso, em geral, sim. E qual que é o risco? A empresa deixar de existir. Sim. Agora o Tesouro Nacional. A falência e Exato. Não pagar, né? Agora o Tesouro Nacional. Para o Tesouro Nacional quebrar, a empresa já foi, o banco já foi, e ele tem um mecanismo que ninguém tem. Ele imprime mais dinheiro e te paga, né? E te paga, descontrola a inflação, mas te paga. Sim. Entendeu? Então, por isso que é o mais seguro. Então, o risco de crédito é mínimo ali, né? Se ele tem a máquina de impressão de dinheiro, ele não vai deixar de te pagar, até porque para ele é muito prejudicial, né? Exatamente. E aí, isso deixa o investimento mais seguro e, consequentemente, se você compara uma taxa de um tesouro, ele vai pagar menos que um produto bancário ou um crédito privado de empresa, né? Mas por quê? Ele é mais seguro. Mas tem uma coisa que, por exemplo, o CDB que não tem, que é a marcação ao mercado. O que é isso? O que é a marcação? Isso aqui, se você entender agora, você pode entrar numa boa posição antes que a Selic comece a cair forte. A marcação ao mercado, basicamente, você compra um título do governo para 10 anos. Ou mais, né? Ou mais, mas 10 anos. Esse título do governo, ele tem uma alta liquidez. O Tesouro Nacional garante a liquidez. Ou seja, você pode negociar ele a qualquer momento. Você colocou para 10 anos, mas você consegue resgatar amanhã. Sim. Entendeu? Só que o quê? Por exemplo, vou dar o exemplo do pré-fixado. Contratei um pré-fixado a
13% na plataforma. Uhum. Um tesouro pré-fixado. Se eu ficar até o final desses 10 anos, ele vai ter que me pagar um 13% ao ano. proporcional de 13% ao ano. Porque é pré-fixado, você já definiu essa Isso, taxa. já tá no contrato. Mas antes disso, todo dia na plataforma, você entra lá na sua corretora, vai estar falando, ó, esse tesouro pré-fixado hoje tá valendo 10. Valorizou um pouco. Desvalorizou, ele fica negativo também, mas Sim. não é. Se você segurar até o final, você recebe o contratado. Só que aí que vem o Grande pulo do que eu gato. gosto ali, né? A marcação ao mercado, quando a Selic começa a cair, o governo ele oferece menos taxa. Sim. Então, por exemplo, eu tenho um tesouro pré-fixado a 14. Uhum. Então, já tem pré-fixado a 12. Ou seja, o meu que é 14% vale muito mais do que o de 12. Isso. Então, quanto mais a Selic cai, mais o meu pré-fixado se valoriza. Isso. E às vezes ele se valoriza tanto que compensa eu vender ele antes do prazo. Sim. Eu vou Porque ter mais... Ele tá ganhando mais do que se ele deixasse até o final. Isso, eu vou estar ganhando mais do que se eu segurar até o final. E aí, como tem liquidez diária, eu consigo fazer essa venda. E eu falo que é um ótimo investimento, porque se der ruim, ele também dá bom. Sim. Você contratou a 14%, se ele que for para 16%, eu vou segurar até o final. 14% ao ano é uma baita de uma rentabilidade. Sim. Então, se fosse para dar um conselho, olhar para a renda fixa pré-fixada e também olhar para os títulos públicos, tanto pré quanto inflação, porque são investimentos conservadores que têm essa marcação a mercado, então se ficar negativo, tenha calma, né? Não é que o investimento tá... E vai ficar negativo, e né? E vai ficar, mas a conta vai fechar se você ficar até o final, Sim. porque é um título ali mais porque seguro. a renda fixa, muita gente imagina assim, é fixo, então eu nunca vou perder. Não é assim, né? Renda fixa é porque você contrata ela hoje, se você levar até o final, você vai ter fixado aquela taxa. Mas ela varia todos os dias, Sim. certo? Então não quer dizer que a renda fixa não varia. A renda Exato. fixa varia diariamente, porém você tem a garantia de que ela vai te pagar o que foi contratado lá no início. Exatamente. Então, se você vender antes do prazo, você pode ter prejuízo sim. Isso, e aí a gente entra no nosso segundo investimento, que é o investimento IPCA mais inflação de longo prazo. Sim. E aí entra o quê? Os títulos públicos. Sim. Hoje na plataforma você consegue a IPCA mais 7. Sim. Antes ele estava IPCA mais 7,5. Então a mesma coisa, se ele começou a projetar queda, o governo ele vai oferecer menos taxa. E aí o que é o IPCA? O IPCA, só explicando pro pessoal, é como se fosse a inflação, tá? Que o IPCA é uma cesta de produtos que chama Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Tem lá 370 produtos, que é a média do consumo brasileiro. Então, 90% das famílias consomem aquilo. Então, tem ali celular, água, gás, combustível. Tem tudo nessa cesta de produtos, que é o que a 90% da população brasileira consome, tá? Então, se esse índice sobe, é porque a inflação está subindo. Não é isso, Rafa? Isso. E aí, se você tem um título, a IPCA mais uma porcentagem, você está garantindo pelo menos a inflação mais aqueles juros que foi contratado. Isso, então se você compra um título público para 10 anos, se você segurar até o final, você está corrigindo o seu dinheiro por 10 anos. Tem até no Tesouro Nacional, tem o Renda Mais, Tesouro Aposentadoria. Por quê? Isso serve como aposentadoria para você, porque no final das contas, o que é o objetivo do investimento? Superar a inflação no longo prazo para você manter o seu poder de compra. O que é isso? Se você médico, faz hoje 20 mil reais e seu custo de vida é, sei lá, 15 mil reais. Daqui 10 anos, se a gente projetar a inflação, o seu gasto não vai ser mais 15, vai ser 30. Uhum. Então, o seu dinheiro ele tem que valorizar acima da inflação para você se aposentar com segurança. Para você manter o seu poder de compra. Exatamente. Então, título de inflação, principalmente título público, eu falo que se der ruim, dá bom também. Pus agora para 10 anos, Selic voltou a subir. Eu tô a IPCA mais 7, que é uma ótima rentabilidade. Uhum. Inflação mais... Tem um estudo que a XP fez uma vez que IPCA mais 7,5 em, se eu não me engano, 5 anos ou um pouquinho mais, ela dobra o seu capital. Então, assim, não é ruim ficar até o final. Mas aí, por exemplo, se ele cair muito, você pode vender, ter a marcação ao mercado, mas é um investimento que te protege no longo prazo. Então, você que
começou a se planejar para sua aposentadoria, você tem que ter inflação na sua carteira. E aí o que o Rafael falou dobra o seu capital, mas não o seu capital. Isso. O capital investido, né? Exatamente. E aí, nesse título. Nesse título. Aí, descontando a inflação, fica ali, né? Uma rentabilidade ok. Porque ele garante a inflação mais uma taxinha, né? Isso, então aqui, ó, a gente falou já de renda fixa pré e renda fixa inflação, né? E aí vem o terceiro, esse eu gosto também, que é o fundo imobiliário. Sim, sim. Então, a mesma coisa, até para explicar, colocar todo mundo na mesma página, o que é o fundo imobiliário? Ele é um fundo que compra imóveis, e aí ele aluga esses imóveis e te repassa uma parte da renda. Então, você consegue ter essa recorrência mensal de um fundo imobiliário. Sim. Só que eles são negociados na bolsa. Eles têm ali o risco de oscilação. Eles têm a renda, mas eles vão oscilar de acordo com o mercado, tanto para cima quanto para baixo. E normalmente, quando a Selic cai, esse mercado é beneficiado também. Hoje, os fundos imobiliários estão indo muito bem, ações também. Então, é um jeito de você construir a sua renda passiva dentro do mercado financeiro. Sim. E esse cenário de queda de juros beneficiam esse tipo de investimento. Sim. Né, Danilo? Isso. Então, fundos são várias pessoas que se reúnem, né, Rafa, para um objetivo em comum, que é comprar imóveis, né? Só que através do mercado imobiliário, né, você não vai lá e compra um prédio, você pode comprar cotas desse fundo. E essas cotas, elas têm um preço, né? Sim. Esse preço varia de acordo com a oscilação do próprio mercado e a valorização daqueles ativos que tem ali dentro, né, daqueles imóveis, né? Então, vamos supor que você esteja investindo em um fundo imobiliário e esse fundo teve a valorização daqueles imóveis. A valorização das cotas desse fundo também vai valorizar. Além disso, o fundo imobiliário é obrigado a distribuir 95% do lucro, tá? E esse 5% fica de administração. Isso. Né? Não necessariamente, mas fica ali para a administração do fundo, né? Então, você vai ter um gestor profissional com ótimos imóveis em geral, tá? Te gerando uma renda mensal. Então, todo mês vai cair um pouquinho ali de aluguel desses fundos imobiliários que você comprou, né? Então, em geral, em média ali, um fundo imobiliário tá 100, 150 reais, mais ou menos, né, Rafa? Isso. E aí vai cair ali mais ou menos hoje por conta do mercado e por conta da taxa Selic também, que esse mercado também é baseado nela, né? Mais ou menos 1% ao mês, por aí, líquido, né? Isso, exato. Isso isento de imposto hoje em dia, tá? Exato. Então é uma boa também, agora com a Selic caindo, olhar para esse tipo de investimento. Mas é isso, é entender o seu objetivo, né? Uhum. Se você quer renda mensal, é um investimento bom para você manter no longo prazo, mesmo com toda a oscilação. Porque se o mercado cai, com a mesma renda você compra mais cotas do próprio fundo. Sim. Aí viram ali um juros composto. A renda que você recebe do fundo, você compra mais cota dele. Sim. E assim por diante. Então assim, nesse cenário de Selic em queda, os fundos imobiliários tendem a subir, ou seja, se valorizar, porque as pessoas saem de uma renda fixa e investem mais em fundos imobiliários, ou seja, um ativo de um pouco mais de risco, mas não tão risco quanto as ações, por exemplo. Exatamente. Quarto tipo de investimento, ações de boas empresas. Ações de boas empresas. E eu gosto de bater nessa tecla que o investimento, o risco do investimento é você investir... Não, o risco do investimento é você investir sem conhecimento. Sim. E por quê? Porque ações, se você compra uma boa empresa, você pode deixar para o longo prazo. Tem empresas na bolsa que tem mais de 100 anos. Sim. Então imagina só, se você não deixa esse dinheiro crescendo, você virou sócio de uma grande empresa e está recebendo dividendos por isso. Eu tenho muito colega, Rafa, que fala assim, não, ações eu não invisto de jeito nenhum, tá? Mas por que ele não investe? Eu acho, na minha opinião, tá, Rafa, que ele realmente não deve investir. Tá? Se ele não sabe o que ele tá fazendo. Porque ele vai pro trade, né? O que é o trade? É querer ficar comprando e vendendo. Exato. Então, assim, é melhor você não comprar caso você não queira comprar realmente. Mas uma vez que você aprendeu que investir em ações é você ser sócio, você vai investir por longo prazo e você escolhendo boas ações,
a tendência do seu dinheiro é se valorizar no longo prazo, né? Exato. E ainda você vai ter os rendimentos dos dividendos dessas ações, pode ser Caindo mensalmente, trimestralmente, Depende da semestralmente, empresa, né? anualmente, né? Vai depender da empresa. Tem empresas que pagam mensalmente, tem empresas que têm distribuição a cada 3 meses, outras a cada 6 meses, tem outras empresas que é uma vez no ano, né? Independente assim, do tamanho da empresa, tá? Isso não depende do tamanho, depende da política que ela adotou de distribuição de Exatamente. lucros. Então, assim, o bom das ações, principalmente que paga dividendos, é que você tem o ganho de crescimento da ação e a renda passiva dos dividendos. Então, isso no longo prazo, às vezes, vira uma aposentadoria para você. Eu tenho foco na minha carteira de gerar renda passiva com ações. Então, eu só compro ações que pagam dividendos. Eu sou muito da filosofia do Barsi. Né? E, claro, se não fizer sentido, eu não vou ter mais a empresa. Para quem não conhece, Luiz Barsi é o maior investidor da Bolsa Brasileira. Se fosse para deixar uma dica de livros, O Rei dos Dividendos. Leia esse livro e vai mudar a sua cabeça para o mercado de ações. Eu acho que é AGF, né? É AGF, né, Rafa? Isso. Que Ações Garantem o Futuro, que é a empresa tanto de educação financeira quanto de recomendações de ações. Então, a gente vai até marcar aqui o pessoal para caso você queira, né, estudar um pouco mais sobre esse conteúdo ou adquirir esse livro, né? A gente vai deixar o nome do livro aí que é O Rei dos Dividendos, que é uma boa literatura para o médico começar. É simples, né? Literatura básica para ele entender ali a filosofia, né, de ações que pagam dividendos e no longo prazo vai te dar uma rentabilidade que talvez seja até suficiente para você custear a sua vida, né, Rafa? E você falou de custear a vida no livro, já que a gente está falando sobre isso, ele conta de uma história de um amigo dele que tinha uma empresa muito grande, mas tudo que ele recebia de distribuição de lucro dessa empresa, ele investia em ações e seguindo a filosofia do Barsi. Essa empresa quebrou. Só que ele manteve o padrão de vida dele e começou a administrar o dinheiro que ele tinha guardado até ali. Então ele viveu, né? Ele vive hoje com a renda que as ações que ele construiu nesse longo prazo proporcionam para ele. Então é isso. Isso aí pode ser a sua liberdade, pode ser a sua aposentadoria. E agora que a Selic tá caindo, esse mercado tá muito em alta. Sim, igual a gente explicou lá no ciclo, né? Quando a Selic cai, a tendência dos ativos de risco a subirem, né? Isso. Então a bolsa provavelmente deve subir nos próximos meses aí, né? Isso, e tá subindo, né? Sim. Mas eu falo, né? É investir com objetivo. Compra uma boa empresa. Por que compra uma boa empresa? Se o mercado cair 30%, ela vai continuar sendo uma boa empresa. Sim. E você pode continuar investindo e você vai estar comprando mais barato. Sim, entendeu? Mesmo que as ações caiam, né? Ela continua sendo uma boa empresa e uma empresa bem gerida, né? E tem uma coisa também, Danilo. O que a empresa distribui não tem a ver se a empresa está subindo ou caindo. Tem a ver com o caixa dela. Então, se o mercado está caindo e a empresa está gerando caixa, ela vai distribuir para os acionistas. Sim. Entendeu? Então, por isso que eu acho que tem que ter esse foco. Ações, longo prazo. Tem uma empresa na bolsa que exemplifica o que você está falando. Ela tem um caixa muito grande, que é a Grendene, e as ações delas não sobem muito, sabe? Tipo, tá ali entre o preço das ações que eu falo, né? Tá ali entre 5, 7, 8, né? Então é meio que uma empresa que anda de lado a vida toda na bolsa, mas ela paga bons dividendos. Então é uma empresa boa, né? Não é uma recomendação de ação, mas é uma empresa boa de exemplo do que você tá dando, né? Exato. Não, então uma opção para esse cenário é o mercado de ações. Mercado de ações. E o último, e a gente tem até um episódio sobre isso, é imóveis físicos. Olha só. A gente que é do mercado financeiro tem muito assim, não compensa ter o imóvel e sim um fundo imobiliário. Investe em fundo imobiliário. Depois que que a gente teve aquele podcast de renda com imóveis, que é o episódio 22 com o Murilo, eu quebrei essa crença e eu vi que você pode ter essa diversificação, mas tem uma coisa. Imóveis, ele é bom se você tem estratégia. Porque se for para você receber 0,5% de renda mensal, deixa num fundo imobiliário. Sim. Né? Vai te dar menos trabalho. Mas agora você pode rentabilizar 1, 2, 3% em cima de um imóvel com uma boa estratégia, mas para isso você vai ter que assistir o episódio 22 para descobrir, né?
Assim, a gente fala, né, que imóveis, você tem que ter conhecimento em relação ao mercado, né? Não adianta você comprar um lote e deixar lá parado que vai ser renda passiva. Não, vai ser um passivo, não vai ser renda, né? Vai ser um passivo, né? E não um ativo. Mas, se você tiver a estratégia certa e conhecer desse mercado, você consegue, né, bons lucros também. É óbvio, né, que a gente está falando aqui sobre várias formas de investimento, mas que a gente orienta não investir só em um ativo, ou seja, não tenha só imóveis físicos, não tenha só fundos imobiliários, não tenha só ações, mas tenha um pouco de tudo, porque você diminui muito seu risco. E até falando de ciclo, né, da Selic, porque o imóvel físico também é interessante agora. O mercado imobiliário depende muito do crédito. E os juros caindo, o crédito melhora. Fica mais fácil. Disponível você pegar dinheiro emprestado. E, consequentemente, o mercado imobiliário acaba fomentando e crescendo. Isso, alavanca o mercado, né? Mais pessoas começam a construir, entregar imóveis, a vender. Isso, e se você perceber, as grandes empresas construtoras já estão construindo, já estão finalizando os prédios. Por quê? Porque eles sabem que a Selic diminuindo, o mercado vai aquecer e o pessoal vai comprar mais. Então, eles sempre antecipam, né? Aí, o que vai acontecer. Isso, eles vão no conta-fluxo. Juros muito altos, ninguém quer financiar, então eles constroem. Sim. Porque os juros caindo, eles conseguem vender e o negócio já tá pronto, porque não fica pronto rápido, né? Então, se você tiver a estratégia certa, você pode fazer muito dinheiro no mercado imobiliário agora que a Selic tá caindo, tá bom? Assiste o episódio 22 que vai te ajudar. A gente falou de 5 investimentos hoje, e eu acho que agora a gente caminhando pro fim, né? Mas antes da gente ir pro nosso minuto Doc Money, eu queria falar sobre algumas estratégias práticas e o que o médico, o erro que ele deve evitar agora, né? Olha, isso é legal, hein, Rafa? Pra gente concluir aqui o conteúdo e ter uma estratégia pro médico também. Quer começar ou eu começo? Eu acredito que o erro é isso, né? Não diversificar, principalmente, né? Se ele, por exemplo, investe apenas em imóveis físicos, ele tem um risco de perder também. Sim. Né? Se ele investe apenas em ações, também, mesmo a Selic em queda, né? E fundos imobiliários a mesma coisa. Então, você ter essa diversificação, né? Não ficar apenas no CDI, né? Não ficar apenas na renda fixa, adquirir conhecimento para que você invista em outros ativos, né? Principalmente nesse cenário de queda de Selic, você vai ter várias oportunidades. Então, você está deixando esse dinheiro na mesa, caso você não tenha conhecimento, em investir em outros tipos de ativos, né? Exato. Então, acho que o erro é não diversificar. Sim. Eu vou pôr tudo no pré-fixado que agora é melhor. Vou pôr tudo em ações que agora é melhor. Não. E se o cenário realmente não se concretiza e a Selic fica mais tempo alta, né? Então, você tem que sempre ter uma diversificação. Isso te protege das oscilações do mercado. Claro que dependendo do cenário, você vai ter um pouquinho mais pré-fixado, um pouquinho mais de ações. Isso vai ser dinâmico, né? De acordo com o cenário você muda, mas sempre tendo todas as classes de ativos. E aí, indo para uma estratégia prática que a gente pode deixar aqui para quem está assistindo, se você já tem uma carteira, revisar essa carteira. Olhando para o cenário de queda da Selic, você está bem posicionado? Se você tiver só em pós-fixado, aquele que acompanha a Selic, já errou ali. O que você pode fazer para melhorar? Então, olhar a carteira atual. E se você for começar a investir agora, primeiro, ter a reserva, né? Ter um caixa ali, pós-fixado. Mas se você tiver a condição, aproveitar esse cenário por um pouco de inflação de longo prazo, se for o seu perfil, ações, né? E começar a ter essa diversificação, mas assim, uma estratégia que eu gosto de fazer com os meus clientes. Vou começar em ações, coloca 5%, espera. Tô gostando? Coloca mais meio. Então começa essa posição aos poucos, para você descobrir qual que é o seu verdadeiro perfil. Eu falo que o verdadeiro perfil é quando o mercado cai 30%. Aí você descobre se você é arrojado ou não. Sim. Então, eu acho que uma estratégia que eu indicaria é isso. Olhar a carteira que tem e aproveitar o cenário. Pegar tudo que a gente falou aqui, né? Talvez se aprofundar, ou ter ali uma orientação, mas procurar posicionar a carteira, porque a gente está vivendo
como eu falei, né, essa alta da Selic foi uma alta histórica. A última vez que subiu bastante assim, né, depois que a Selic foi criada, foi na época do impeachment da Dilma. Sim. E quem colocou nesse tipo de investimento ganhou muito de dinheiro. Entendeu? Então... Mas assim, e ganhou muito dinheiro também na renda variável, tá? Isso, exatamente. Então, assim, tem uma frase do Barça que fala assim, eu agradeço muito a Dilma, porque assim, ela foi uma péssima presidente, mas ela foi ótima para as ações, né? Exato, exatamente. Então, eu acho que às vezes, quando parece que tá ruim, se você... olhar para um outro cenário, né? Um outro cenário, quando tá tudo ruim aí que você tem que ir. O mercado tá caindo de ações, tá? Agora é a hora de comprar. Sim. Porque já o mercado vai começar a subir e todo mundo vai querer. E aí você tem que ir no contrafluxo, né? Sim. Não, legal. Agora indo pro Minuto Doc Money, eu acho que esse conteúdo é bem legal. Se a gente pudesse ficava aqui falando mais horas tempo sobre isso. A gente pode falar mais sobre investimentos, se vocês quiserem, deixa aqui como sugestão. Mas eu vou te fazer a pergunta agora. Olha, o cara já mandou essa já. Pode fazer, vou colocar aqui. Lembrando que o Minuto Doc Money é um momento aqui do nosso episódio em que o Rafa me pergunta uma pergunta que não estava no roteiro. E como eu peguei pesado com ele da última vez, acho que vai vir bomba aí, hein? Vai sim. Já colocou aí? Já coloquei. Danilo, se você fosse começar a investir hoje, o que você faria? Primeira coisa, eu investiria em mim mesmo. Como? Em conhecimento, tá? Porque se eu não sei o que comprar, né? Se eu não sei o que comprar, eu não posso pegar o meu dinheiro e colocar em qualquer coisa, tá? Então eu vou ler um livro, eu vou atrás de uma consultoria, eu vou atrás de uma mentoria, eu vou atrás de conhecimento, algum curso de investimentos para que eu tenha conhecimento básico para iniciar do mais simples, tá? Então vou iniciar ali de algo menos arriscado e aí depois, adquirindo mais conhecimento, parto para outros ativos mais arriscados. Olha, deu tempo certinho, 41 segundos. Tá vendo? E ele foi ali, uma coisa que eu achei que ele não ia falar, mas ele falou do conhecimento, né? Sim. Eu acho que o mais importante nos investimentos, em qualquer lugar, né, é o conhecimento. Tudo que você faz com conhecimento, mesmo ser arriscado, você entende o risco. Sim. O problema é isso, investir sem conhecimento, aí sim é super arriscado. Sim. E aí ele já fez até um merchan, né, de educacional, tudo. Se você quiser conhecer um pouco do nosso trabalho, pode chamar a gente no Instagram, a gente tem um diagnóstico gratuito que a gente agenda individual com você, bate um papo para entender sua vida financeira atual e como a gente pode ajudar, né, sim, Danilo? Tem uma frase do Warren Buffett que ele fala assim, investir sem conhecimento é como você comprar ações, acho que é comprar ações sem investimento. Não, comprar ações sem conhecimento. Sem conhecimento. Não é do Warren Buffett, eu confundi. É do Joel Graham. Ele fala que investir sem conhecimento é você atravessar uma fábrica de explosivos com um fósforo aceso. Pode até dar certo, mas a chance de dar errado é muito grande. Aí pronto, a gente encerra o podcast com essa frase. Quero agradecer você que ficou até aqui, compartilhe esse conteúdo para chegar em mais médicos. E entenda, você estudou demais para passar perrengue. Então aprenda sobre finanças, aprenda sobre investimentos, que isso vai te proporcionar liberdade. Exatamente. E aprender sobre investimentos, né? Aprender sobre finanças é também cuidar da sua saúde. Muito obrigado e até o próximo episódio do Doc Money. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.